Bom dia, caros irmãos, caras irmãs da paróquia de Nossa Senhora de Montes Claros de São José de Anchieta. O nosso evangelho de hoje é Lucas 1, 5 a 25. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume do sacerdote, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta de incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho bastante rico está nos falando que Deus escuta o pedido dos pobres. Quem eram esses Zacarias e Isabel? Eles fazem parte da comunidade dos pobres e oprimidos. Dependem totalmente de Deus. Eles são justos, fazem a vontade de Deus, obedecem à lei de Deus. O que significa seu nome? Zacarias significa o Senhor lembrou, o Senhor recordou. Isabel significa meu Deus jura ou promete proteger-nos. Como não tinham filhos, pois eles eram idosos, Isabel estéril, ela era desprezada pelos outros cidadãos. Ela dependia da bondade e do poder de Deus com os desprezados. Zacarias era sacerdote por direito de família, de pai para filho.
descendente de Arão. Ele precisava ser sorteado para fazer o culto no Templo de Jerusalém. E entre 800 sacerdotes, ele foi sorteado para esta vez. Seu trabalho era de sacerdote quando sorteado, o que acontecia raramente, e no mais trabalhava como os outros cidadãos. No Templo de Jerusalém vai acontecer a cena de anúncio de nascimento, como acontecia no Antigo Testamento. Por exemplo, o anúncio do nascimento de Isaac, Gênesis 17, de Sansão, Juízes 13. Também aqui vai acontecer nos mesmos passos. Primeiro aparece um anjo, segundo, a apreensão e medo, terceiro, o anjo tranquiliza o escolhido, depois anuncia o nascimento, quarto, é apresentada uma objeção, e quinto, o anjo dá um sinal. Vamos ver como aconteceram esses passos. O anjo Gabriel aparece a Zacarias. Gabriel significa força de Deus, o anunciador das boas notícias de Deus. E Zacarias ficou perturbado e com medo nessa presença do anjo. O anjo tranquiliza Zacarias. Não tenhas medo. Deus escutou a tua súplica. Isabel, tua esposa, vai ter um filho. Seu nome será João. O que significa João? O Senhor mostrou seu favor. O Senhor é favorável. O Senhor agracia. O Senhor se compadece. A oração de Zacarias pela salvação para o povo e ter um filho foi escutada por Deus. A missão de João Batista é apresentada: viver uma vida austera, como os nazireus, Números capítulo 6, 1 a 2, pela qual um filho é consagrado a Deus. Não beberá vinho, vai ter a força de Deus para falar de forma inspirada. Caminhará com o espírito e o poder de Elias para preparar o povo para viver na justiça e na fidelidade à lei de Deus. Vai pregar a penitência, sendo modelo de austeridade. Zacarias vai apresentar objeção. Como terei certeza disso? Eu e minha mulher somos velhos. Gabriel dá um sinal. O mutismo. Ele vai ficar mudo, como castigo da incredulidade, mas também um sinal que pedia para crer. Quando João Batista nascer, Zacarias deixará de ser mudo para anunciar as maravilhas do Senhor. Nada é impossível para Deus. Então, crer sempre nas suas promessas, que sempre são realizadas. Qual é o nosso canto de hoje? Ele vai ser rezado. Se vocês souberem a melodia, vocês podem cantar. João Batista clamou no deserto. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Mudai de vida, convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com esse santo solene pregão: mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai,
Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Escutai, ó Igreja de Deus. Eis, o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa. Sua Páscoa entre nós começou. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Caros irmãos e caras irmãs, vamos continuar preparando a vinda de Jesus, né, para que possa renascer de um modo novo em nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossa sociedade, no mundo todo aí. Se você está participando de uma novena de Natal, muito bem, ou de outra maneira, aproveite para ir preparando e não caia nessa tentação do consumismo. Aí, Natal não é consumismo. Natal é acolher a Jesus para nós vivemos mais como irmãos, na fraternidade, na alegria, no serviço uns aos outros a partir dos mais necessitados. Abençoe a todos vocês de Deus que nos amam muito. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.